se hoje a gente vai falar de conhecimento, né? A gente vai começar então o seu mapeamento do que você sabe, e hoje não é saber fazer. Saber fazer é a nossa aula de amanhã. E que essa diferenciação, ela é basilar, de novo. Quem estava aqui ontem me ouviu dizer, ela é chão de fábrica. Então, o básico não é de bobo, é básico de basilar. Então, de forma muito geral, aqui de novo eu não estou especificando nenhuma teoria específica ou nenhum autor, mas de forma geral, essa pirâmide, eu estou lá na base dela, você vê que está escrito dado. Então, o dado, ele é diferente de informação, que é diferente de conhecimento, que é diferente de sabedoria. E isso é importante para a gente na hora de mapear, tanto o que a gente sabe, o que a gente conhece. Amanhã nós vamos passar para a aula do que a gente sabe fazer, depois do que diferença, então, dentro do saber fazer, do que é técnico, do que é soft, do que são habilidades, competências gerais e por aí vai. Um dado, ele pode ser um número, pode ser um conjunto de números, ele pode ser uma cor. Um dado pode ser um grupo, um agrupamento de palavras ou de letras. Então, um dado, ele tá ali. Um dado, se ele é desorganizado, ele não fala muita coisa pra gente. Quando a gente sobe um pouquinho nessa pirâmide, a gente vê ali aquela faixa verde, tá escrito info, de informação. A informação, de maneira, de novo, bem geral, é a gente organizar aqueles dados. É que aquele dado comece a fazer sentido. E a informação por ela mesma, ela não é conhecimento, porque nós todos, a gente pode receber a mesma informação. Um exemplo, todas as 42 pessoas que estão agora online com a gente nessa aula, recebendo a mesma informação. A maneira que a gente transforma essa informação e a gente associa aos nossos conhecimentos prévios, às nossas experiências prévias, às nossas vivências, inclusive a nossa visão de mundo, a gente está falando em conhecimento. E aí, hoje, nós vamos ficar ali no conhecimento, porque se a gente vai um pouquinho no nível acima, tem gente que chama de sabedoria, tem gente que chama em aplicar o conhecimento. Tem gente que chama a sabedoria de um outro sinônimo de fazer algo usando os recursos disponíveis e que aquela seja a melhor escolha ou que aquelas sejam as melhores escolhas. Então, a gente vai trabalhar aqui no conhecimento, porque muitas vezes, quando eu converso com candidatos ou quando eu estou conversando com cliente, isso tudo vem misturado. Eu pergunto, me conta o que você sabe fazer técnico? Muitas vezes aquela pessoa está me explicando um conhecimento que ela tem e não necessariamente algo que ela sabe fazer aplicável. E aí, por isso, eu acho importantíssimo que a gente organize aí o nosso chão de fábrica, que a gente alinhe essas questões do que a gente conhece, que a gente consegue diferenciar informação de conhecimento e que a gente consegue diferenciar conhecimento, informação, dado e sabedoria, que são outros 500. E aí, gente, quando eu pensei nesse conteúdo aqui para nosso horário de almoço, essa aula 2, a gente começa então a criar um documento referência. Que é isso, Carol? Que documento referência é esse? Você pode chamar de uma folha de papel em branco. Eu adoro Excel, então eu crio uma planilha no Excel. Nem planilha, vamos falar aqui de uma coisa bem básica, uma tabela. Ou pode fazer no Word, você tem mais facilidade em criar uma tabela. Então, daqui para frente, hoje, a gente está trabalhando na primeira coluna da nossa tabela, do nosso documento de referência para o seu mapeamento profissional. Eu não estou falando de mapeamento psicológico, pessoal, porque eu não tenho credibilidade nem competência para isso. A gente está falando de mapeamento profissional. Então, vamos lá. Se esse documento aí, você pode fazer um rascunho no papel, faz uma tabela e ali, essa aula de hoje é a primeira coluna da sua construção, que essa coluna ela chama conhecimento. E sempre que você precisar se preparar, você volta ali naquele documento, você volta ali naquela tabelinha e você fala, olha, isso é mesmo. E a gente
é humano, portanto, nunca acabado. Então, isso é um documento que você vai atualizando aí ao longo da vida, assim como eu comentei que são os currículos. Os currículos, esperamos que eles sejam dinâmicos, porque a gente vai desenvolvendo e a gente vai mudando, e ali a gente muda também. Se a gente muda o currículo, muda também. Bom, se nós estamos falando que essa pirâmide representa a nossa primeira coluna aí da referência, que é conhecimento, é muito importante entender que saber sobre algo, quem me segue, quem assiste a minha aula, também ouve essa frase muito de mim. Saber sobre algo não significa saber executar ou aplicar aquele algo. De novo, saber sobre algo não significa saber executar. Por isso que a gente está mapeando hoje o que a gente conhece. Qual é o conhecimento que a gente tem? 2 exemplos aqui, um exemplo bem simples. Se eu sei muito sobre sorvete, composição de sorvete, como fazer um sorvete mais nutritivo, ou eu conheço muito sobre sorvete, não significa que eu estou apto, não significa que eu sei fabricar o bendito sorvete. Outro exemplo, conhecer sobre uma legislação específica não significa que eu sei legislar. Então, vocês veem aí a diferença, ela parece mínima, mas ela é grandiosa. E a gente podia seguir com outros exemplos. Saber e gostar muito de vinho, saber muito sobre cerveja, não te qualifica para se tornar necessariamente um mestre cervejeiro, porque a gente está falando de um outro degrau, que é aplicar. Tem gente que chama de sabedoria, tem gente que chama isso de aplicação, de saber aplicar isso na prática. Então, eu espero que tenha fazendo sentido para que você resgate e revisite aí dentro e aqui dentro o coração e a mente do que você conhece, e que esse conhecimento, independente se ele seja um conhecimento prévio, que você esteja se preparando para uma mudança de carreira, de vida, diária, ou se você não está preparando para nada, mas que você tem esse conhecimento prévio e que te ajuda a seguir como uma potência melhor, humana e profissional na vida, ele é importante. O que muitas vezes acontece? Quando eu recebo cliente, de novo, seja corporativo, alguém que representa uma empresa, ou meus clientes, pessoa física, ou vem, Carol, não sei nada. Não, claro que você sabe. Ah, não, mas eu tô migrando de uma área. Eu era analista disso e agora eu tô passando por uma outra área, eu não sei nada. Então, não aceito isso. Não existe adulto, de novo, que não sabe nada. Zero absoluto funciona e faz sentido para um recém-nascido. A gente, não existe essa de não saber nada. Às vezes, o que precisa é um pequeno ajuste na maneira que você rotula ou que você dá nome àquele conhecimento específico, ou aquela competência específica, ou aquela habilidade específica. Vamos agora trazer exemplos. Eu separei alguns exemplos aqui de clientes. A gente está aqui. Esse aqui que eu quero. Exemplos reais de clientes meus, de conhecimento, para te ajudar a mapear ali o seu conhecimento. Então, o primeiro exemplo, a minha cliente, o que ela sabia, o que ela conhece? Compreender sobre rotinas financeiras. Eu não estou questionando se ela sabe operar, eu não tô perguntando um cálculo específico. Isso é amanhã, na nossa aula de mapear habilidade e mapear competência. Hoje a aula é de mapear conhecimento. Então, ok, check, tá lá, ela compreende, ela sabe sobre rotina financeira. Um outro exemplo real de cliente, conhecer a realidade de vida da região X. Vamos supor que isso seja importante ali para o seu contexto e que, inclusive, para o que você está pleiteando. Ontem apareceu uma pergunta sobre mestrado, né? Alguém perguntou aqui, Carol, no mestrado, como é que eu relaciono? Então, se você conhece a realidade de uma região X, ou se você está aí pleiteando gerência de projeto e conhecer ali não só uma região, mas uma área específica, ou dentro de uma instituição, um departamento, isso é um conhecimento importantíssimo. Então, conhecer a realidade daquele lugar não significa que você está pronto para gerir aquele lugar. Coisas diferentes.
Depois aqui tem um terceiro exemplo, também exemplo real. Compreender o cenário político brasileiro e mundial. Então, no mapeamento de perfil de profissional para uma empresa que eu prestei serviços, a gente estava listando os conhecimentos desejáveis e requeridos. E um era esse: eu compreendo o cenário político, o cenário geral, político e mundial, porque isso era uma exigência ali e fazia sentido para aquele perfil, mas não significa nada além disso. Eu não estou ainda no fazer. E um outro exemplo aqui, um quarto exemplo, dominar o conceito de matrizes curricular. Outro cliente que é instituição de ensino, então esse é um conhecimento que ele era inegociável, ainda é, para aquele tipo de cargo que eles que eles abriram no momento em que a gente fez o desenvolvimento do perfil. Então, dominar o conceito de matriz curricular são as teorias. Eu domino as teorias, eu sei que existem A, B e C, eu não aqui coloco em xeque nem questiono. Sabe fazer? Você sabe pegar um caderno agora aqui, nega, e escrever, montar uma matriz de um curso de 8 períodos, 4 anos? Não, eu tô falando de conhecimento. Então, agora você vai pensar aí e como escrever isso que a gente está falando, porque parece algo muito simples, mas que na verdade também precisa de treino. Uma observação que eu faço antes da gente abrir já para as perguntas seja bem específico. Seja específico na hora de falar de você, seja específico na hora de gerar exemplos e seja específico quando começar a fazer a alimentação dessa tabela ou ou no Excel, em que lugar que você queira, ou na parede, mas seja específico. Bastante gente tem dificuldade em ser específico. Se a gente é vago demais, a gente não se conecta. Ideias abstratas, isso aqui também a gente tem evidência para mostrar, não sou eu falando bonito ou uma frase de efeito. Ideias abstratas não conectam pessoas. Ideias abstratas não conectam pessoas. Então, se você, na hora de falar sobre você e de pensar sobre você, se é muito geral abstrato, eu não consigo relacionar aquilo, nem com o que eu preciso que você contribua, com o que eu pretendo, e aí a gente abre o leque para aquilo ficar solto no ar e muito superficial. Então, eu quero que você que está aqui hoje comigo deixe de ser superficial em termos de precisão e qualidade dos seus exemplos. Bom, deixa eu beber uma água e a gente tem aqui a tabelinha boba e simples. Boba porque boba de basilar. E essa aula hoje a gente está preenchendo aqui a coluna de conhecimento. Carol, quantos conhecimentos eu preciso listar? O que eu sei eu preciso listar? Não tem um número. Nem um número mínimo, nem um número máximo. Vai muito de acordo com esse seu resgate interno e ligar o que você sabe fazer sempre é conectar. O que você sabe, saber fazer amanhã. Desculpa, o que você conhece que está ali conectado, que pode estar conectado ao que você pretende. Então, aqui um exemplo da tabelinha. A aula de amanhã, a gente vai seguir para a coluna 2. A aula de depois de amanhã, a coluna 3. E aí, no final desses 15 dias, eu espero que você tenha minimamente algo concreto para que você possa usar para a vida toda, aplicar aí, independente da situação. Então, vamos recapitular aqui os pontos importantes da nossa aula de hoje, que são 3 pontos para atenção. O primeiro, saber sobre algo é diferente de saber fazer esse algo. Então, se esqueceu de tudo que eu falei aqui hoje, falei, poxa, esqueci, eu estava almoçando ou me distraí. Saber sobre alguma coisa não é saber fazer aquele algo. Não sei se vocês já ouviram a expressão, aquela pessoa é muito erudita. Erudita é uma pessoa culta, erudita é alguém que lê bastante, que tem um acúmulo de conhecimento. Muitas vezes eu ousaria dizer que aquela pessoa erudita, ela pode sim estar preparado para aplicar, mas ela não é 100%. Então, nem todo mundo que é erudito está realmente preparado para aplicar, mas hoje a gente está aqui no nível do conhecimento por ele mesmo. 2, liste seus principais conhecimentos. Então, eu recomendo fortemente que você trabalhe aí nessa listinha e não se preocupa, coloque vários, depois você filtra. Num primeiro momento, todas as vezes que eu tenho esse exercício
independente, seja na iniciativa corporativo ou na pessoa individual, física, as pessoas falam, Carol, mas que parece simples, mas que difícil escrever o que eu sei. Faça como se fosse um brainstorming e depois você filtra, porque às vezes 2 conhecimentos que você acha que são separados, eles são complementares, 3 viram 1 ou 1 viram 3. Então a gente tem diversas possibilidades. E use uma tabelinha simples, não complica a sua vida não. A nossa vida já é tão complicada do dia a dia, a gente já tem tanta coisa, então se você criar algo que você não consegue cumprir ou algo que tenha 1000 passos, não, se para você é fácil. Ontem eu comecei a escrever aqui no espelho, eu gosto de escrever no espelho, e ontem eu precisava de um lembrete para mim, eu escrevi lá no meu banheiro. Eu tô contando os dias que eu comecei a um cuidado específico comigo e tô marcando lá. Então faz a vida fácil. Carol, não sei Excel, então esquece Excel, entendeu? Carol, não vou abrir o computador, bloco de notas do celular, não interessa. Um beijo, obrigada pelo tempo, obrigada pela companhia. E eu espero que essa sequência seja útil para você. Em algum momento da sua vida você vai lembrar de mim e falar, olha, verdade. Tchau, tchau, gente. Obrigada e um beijo grande, se cuidem aí.